Olá, querido aluno do oitavo ano. Hoje, nesta aula de Geografia, nós iremos falar sobre dois pontos importantes do continente africano. O primeiro vai ser sobre relevo e hidrografia e o segundo sobre os aspectos socioeconômicos do continente africano, certo? Então, iniciando aí pelo nosso primeiro assunto, o continente africano ele tem uma característica de relevo bem peculiar do continente. Ele é marcado principalmente por altitudes mais baixas, né? Você não vai encontrar no continente africano relevos com altitudes muito expressivas, como por exemplo você encontra na América do Sul, como você encontra no Sudoeste Asiático. Isso porque as porções até mais expressivas vai estar mais na porção oriental e sul do continente. Como a gente pode ver aqui nesse mapa físico do continente africano, essa aqui é a porção, né, mais expressiva do ponto de vista de relevo, né, os relevos mais altos, que vai desde a Etiópia até a África do Sul. E aí, outra cadeia de montanha também importante na África, inclusive tem uma relação muito forte com a existência do deserto do Saara nessa região, é a cadeia do Atlas, certo? Que fica na região noroeste da África. A cadeia do Atlas é uma cadeia de montanhas que fica na parte noroeste, e por se tratar de uma cadeia de montanha, ela empata, ela barra as passagens de umidade vinda do mar Mediterrâneo para a porção mais interiorana do continente africano. O que é que acontece? Por conta da falta de umidade, essa região posterior à cadeia do Atlas é onde nós encontramos a formação dos desertos, do deserto do Saara. E em maior parte no continente nós temos uma predominância aí de terras mais baixas, principalmente nessa maior parte aqui do continente africano. Apesar dessa característica da África não ter relevos tão expressivos do ponto de vista da altitude desses relevos, a África é um continente marcado principalmente na parte saariana por importantes rios. A maior parte desses rios eles são de formação planálticas e os rios que se destacam no continente africano são o rio Nilo, o Níger e o Congo. São os rios que têm uma maior expressão tanto no volume de água quanto também em tamanho. Esses rios eles são importantes porque eles banham mais de um país no continente africano. O primeiro deles, certo, que é o mais importante da África por conta do tamanho, certo? Ele é o rio Nilo. Ele é o segundo maior rio do mundo. Ele só vai perder apenas para o rio Amazonas. Ele vai ser um rio que nasce no Planalto dos Grandes Lagos e vai desaguar no mar do Mediterrâneo. Conforme a gente pode perceber nesse mapa, o rio Nilo ele nasce quase que na porção central do continente africano e percorre no sentido norte até desaguar no mar do Mediterrâneo. Por que o rio Nilo ele tem uma grande importância para o continente africano? Porque ele corta boa parte dos desertos que são encontrados nessa região. Então, por onde o rio Nilo passa, formam-se verdadeiros oásis no deserto, por conta da oferta, da disponibilidade de água que esse rio ele pode oferecer. Um outro problema relacionado mais a uma questão ambiental é que o rio Nilo, né, por conta da importância hídrica e tudo mais, muitas cidades cresceram no entorno do rio Nilo. Isso, de uma certa forma, favoreceu uma maior poluição desse rio. Então, ele é um rio que já está bastante poluído, principalmente no continente africano, onde esse peso ambiental
ele não é tão, em muitos países, não é tão considerado. Então ele acaba sendo bastante poluído, não se tendo essa preocupação com o que diz respeito à sustentabilidade. O segundo rio é o rio Níger, certo? Esse rio, ele também é um importante rio da África, principalmente pela quantidade de países que ele percorre. Ele nasce na Serra Leoa e vai cortando a planície da África até desaguar no Oceano Atlântico. O interessante desse rio, conforme a gente pode observar, é que ele nasce entre Serra Leoa e Guiné e, relativamente ele está bem próximo ao Oceano Atlântico. A gente pode perceber aqui pelo mapa, não está tão distante. Mas ele faz toda uma curvatura, toda uma meandragem, em que ele percorre vários países pela planície africana, até desaguar em um outro ponto no Oceano Atlântico, certo? E o Rio do Congo, ele é um rio que está localizado na faixa equatorial. Ele nasce no norte de Zâmbia, percorre todo o território do Congo até desaguar no Oceano Atlântico. Ele é um rio de grande importância, tanto pela extensão e também pela navegabilidade. Ele é um rio extremamente caudaloso, ou seja, tem um volume de água muito grande, e isso permite que nesse rio você tenha aí o desenvolvimento da navegação. E a navegação vai se tornar para essa região um importante modal de transporte de mercadorias, de pessoas, de serviços. Então daí a importância, o fato pelo qual o Rio do Congo ele se torna tão importante. E aí o nosso segundo assunto da nossa aula, que diz respeito aos aspectos socioeconômicos. Pessoal, a gente veio estudando ao longo das aulas anteriores alguns assuntos referentes ao aspecto natural do continente africano, certo? A gente estudou que ele é um continente com grandes riquezas naturais, com minerais metálicos, combustíveis fósseis e também riqueza vegetal. Inclusive, isso foi um dos fatores que determinou a exploração do continente africano durante o período do neocolonialismo, durante o imperialismo europeu entre os séculos XVIII, século XIX e século XX, certo? A África ela é hoje uma importante reserva de ouro, mas também de outros minerais que são amplamente utilizados pelos seres humanos, como a bauxita, o carvão mineral, o cobre, o diamante, né, o petróleo, que é extremamente caro para as sociedades atuais industrializadas. Então, tudo isso justifica o grande interesse de grandes potências e até mesmo de outros países em explorar o continente africano. Desses dois países que tem um interesse muito grande em relação ao continente africano é os Estados Unidos e a China, principalmente no que diz respeito à exploração de petróleo. Os Estados Unidos, a maior economia do mundo, e a China, a segunda maior economia do mundo, ambos têm aí uma forte necessidade no consumo de petróleo. Os Estados Unidos, para abastecer a sua grande frota de automóveis, de aviões, de navios que percorrem, né, o mundo todo em busca de mercados consumidores, e a China por conta da necessidade do petróleo para a geração de energia. Então, os Estados Unidos, né, e a China também, tentando diminuir a dependência do petróleo do Oriente Médio, que causa bastante conflitos, como a gente vai ver em aulas posteriores. A questão dos conflitos no Oriente Médio, a questão política e econômica com a Venezuela, faz com que os Estados Unidos procurem aumentar a importação de petróleo da África.
em especial da África do Norte, por conta da proximidade. Se você observar o mapa mundi, você vai perceber que a África do Norte ela está bem próximo, geograficamente, dos Estados Unidos. Então, essa localização geográfica é um dos fatores que determina esse interesse dos Estados Unidos em aumentar a exploração econômica, né, de petróleo, sobretudo, com a África do Norte. A China, por sua vez, para garantir a produção de energia e também o desenvolvimento industrial, que cresceu muito nos últimos anos, ela tem uma relação econômica com a África por meio de financiamentos para a construção de infraestruturas. Ela faz isso para garantir que os países africanos continuem fornecendo petróleo. Então, ela busca obter o petróleo dos países africanos, mas ela dá uma contrapartida para que esses países eles sejam fidedignos ao fornecimento de petróleo. E aí essa construção da infraestrutura é baseada na construção de hidrelétricas, ferrovias, oleodutos, tudo isso para incentivar os países africanos a fornecer petróleo para a China. Isso é um pouco mais o aspecto econômico em que a África hoje ela se situa, principalmente no que diz respeito à exploração dos seus recursos naturais. O petróleo é um exemplo. É claro que ainda existe a questão da exploração do ouro, né? Os Estados Unidos ele também tem uma forte relação comercial, principalmente porque o ouro, manganês, bauxita, ele passa a ser utilizado na fabricação de produtos eletroeletrônicos, no qual os Estados Unidos têm um forte destaque. Mas todo esse dinamismo que a África veio tendo nessas relações comerciais, essas explorações econômicas, não surtiu o efeito esperado para os povos africanos. Isso porque, ao invés de ser benéfico, de ser bom para a população africana, essa exploração ela trouxe muito mais problemas, como a poluição ambiental, as condições de trabalho muitas vezes precárias, análogas à escravidão. Então, isso foi cada vez mais dificultando a vida e o desenvolvimento do povo africano, tornando aí as péssimas condições do povo africano. Ok? Pessoal, essa foi a nossa aula sobre aspectos socioeconômicos e os aspectos naturais, relevo e hidrografia do continente africano. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.